Olá, aqui é Domênica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje, eu te trago uma dica de comportamento, o que não fazer quando te chamam para gravar um podcast. No terceiro episódio desse especial, eu falei sobre como convidar alguém para gravar podcast com você pela primeira vez. Hoje, eu vou pro outro lado. Alguém te chamou. E aí? O que você não deve fazer? A primeira coisa que você deve ter em mente é que se você estiver no podcast de alguém, você não deve monopolizar a conversa. Ou seja, tem outras pessoas na mesa junto, então deixe os outros falarem. O programa não é seu, para apenas você falar. Divida a conversa, divida o espaço de tempo entre todas as pessoas. E isso vai junto com a minha segunda dica, que é não seja palestrinha. Se o formato for de converse. Ficar palestrando, demonstrando que você domina totalmente um tema, sem permitir que as outras pessoas entrem no assunto, ou se alguém comentar alguma coisa você não responder, isso não funciona num podcast que tem como objetivo a conversa ou o debate. Esse tipo de ocupação do espaço apenas para falas longas, com começo, meio e fim, onde não existe uma troca de bola entre as pessoas, né? Não existe um aprofundamento do tema, só vai funcionar se o podcast for de entrevista e você for a pessoa entrevistada. Do contrário, você está numa mesa de conversa, então haja de acordo. Converse. É importante também que você não aceite convites para falar sobre aquilo que você não sabe, ou sobre aquilo que você não quer falar, ou para podcasts que você não gosta, não confia, não se sente confortável, ou que não tenha pessoas com as quais você quer ser associado ou associada. Lembre-se sempre de identificar qual é o tema e falar somente sobre aquilo que você sabe. É muito importante que você pesquise sobre esse tema, que você leia essa pauta e esse roteiro para você saber qual será o tom, por onde que esse episódio de podcast vai caminhar. Então, pesquise sobre o tema e não vá para a mesa de gravação sem ter lido a pauta. Tá bom? Uma outra coisa que eu acho muito importante é que se você receber um convite, você deve pelo menos ouvir 1 ou 2 episódios do programa antes de aceitar esse convite. A não ser, é claro, que esse projeto seja um projeto novo e aí esses episódios ainda não tenham sido lançados. Do contrário, é sempre interessante você saber onde você está entrando, saber como funciona a dinâmica da conversa, saber qual é a linha editorial do programa. Enfim, tudo isso é muito importante, tá bom? Também é importante que você não fale palavrões ou palavras inadequadas sem permissão. É claro que às vezes a gente tá falando e a gente se envolve, a gente se empolga, acaba escapando sim alguma palavra inadequada, algum palavrão. Mas nem todos os podcasts têm uma linha editorial que permitam o uso desse tipo de linguajar. Então, caso tenha escapado, poxa, pergunta para a pessoa que está apresentando se está tudo bem falar palavrão. Se não estiver, fale novamente a frase sem o palavrão. Tem muito podcast que tem uma linha editorial de conteúdo livre, então esse tipo de comportamento pode ser muito prejudicial para o programa e também para as pessoas. Não preciso nem falar que você não pode desrespeitar as pessoas que estão na mesa, não é verdade? Um outro ponto é: não desvirtue a pauta do programa. Respeite essa pauta e a apresentação do host ou da host. Essa gravação, ela foi pensada por alguém, ela tem um objetivo de ser feita, ela tem um porquê existir e a pauta, o formato do programa tem um porquê de ser assim. Então, não quebre isso. É só ir seguindo o comando do host e é claro que se você seguiu o meu toque anterior, aí 2 toques anteriores, você ouviu um ou outro episódio, então você sabe como que vai funcionar essa dinâmica. Agora, pensando em pré-gravação,
temos também algumas dicas de comportamento. Não cancele em cima da hora, não se ausente sem deixar um aviso de que você não poderá estar presente, porque as pessoas estarão contando com você. É muito importante também que você não convide outra pessoa para gravar no seu lugar. Aqui no Brasil a gente tem um ditado popular muito interessante que é convidado não convida. É isso, você pode indicar pro produtor, pra produtora, pro apresentador, pra apresentadora que você conhece alguém que tem esse domínio, mas você não pode tomar essa decisão por essas pessoas que estão na produção desse projeto. Também é importante que você mantenha o horário, então não se atrase para a gravação. E se acontecer algum imprevisto, e sim, imprevistos vão acontecer, é só você entrar em contato com a pessoa, certo? Eu espero que tudo isso te ajude a pensar nas coisas que você deve fazer, olha só, porque identificando os principais erros e problemas, a gente já sabe como se comportar melhor, e aí essa gravação vai ser muito mais divertida, muito mais segura e com muito mais competência. Eu te espero amanhã pro próximo episódio, se cuida por aí, um ótimo dia, obrigada pelo play, pelo download, até amanhã e bora fazer podcast! O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.